se usarmos as mesmas armas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo usou na tentação. E aqui dos versos 1 a 4, mostra então que depois dos 40 dias, então o diabo se apresenta ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele usou aqui, amados irmãos, uma tática que ele gosta também de usar nas nossas vidas. Ele colocou dúvida, ou quis colocar dúvida na pessoa de Jesus Cristo. O diabo, ele não chega com uma negativa, dizendo, olha, você não é filho de Deus. Jesus sabia muito bem, e também o diabo, que ele é o filho de Deus. E por isso ele chega, então, aqui, de maneira capciosa, de maneira a tentar enganar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e coloca uma condicional. Veja, relendo aqui o texto, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus. Então, como eu disse, ele não nega o fato de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas ele quis colocar, então, em xeque se realmente ele era o Filho de Deus, pois ele estava com fome, ele estava tendo uma necessidade física. Seria como se o diabo dissesse para o nosso Senhor, como Deus então tem prazer na sua vida, e te deixa passar por esta necessidade. Até nos faz lembrar da tentação lá no Éden. O diabo lá no Éden, até vou ler aqui para os irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, também chegou de maneira muito sutil, fez uma pergunta capciosa para Adão e Eva, e a palavra de Deus nos diz o seguinte, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que ele aqui busca então enganar a Adão e Eva. Deus não havia dito para eles que eles não comessem de todas as árvores do jardim. Mas o diabo então faz esta pergunta capciosa. E depois do seu diálogo com Eva e Adão, quando eles declaram que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Ele diz, certamente não morrereis. Enganando a Eva, enganando a Adão. E ali naquele momento, amados irmãos, Adão acreditou no diabo, desprezando assim aquilo que Deus havia dito para eles. Adão, como nosso representante federal, como cabeça, então, da humanidade, ali cai, e toda a humanidade assim caiu em Adão. Então, ele insinua a Jesus Cristo até a usar os seus próprios poderes para que suas necessidades fossem supridas. Ele diz, transformem, tornem-se em pães essas pedras. Amados, a gente trazendo isso também para as nossas vidas. Não podemos colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Se Jesus Cristo tivesse dado a atenção à sua necessidade física, ele teria obedecido ao diabo. Ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães. Então, isso muitas vezes acontece conosco. Quando colocamos, então, as necessidades físicas acima das necessidades
espirituais. Eu quero frisar aqui uma verdade. Quando permitimos que as tentações controlem as nossas ações, caímos em pecado. E Jesus, sabedor da sua missão, Jesus, então, sabia que ele não podia obedecer a Satanás, nem usar poderes independentes do seu Pai. E o que nos abençoa é a maneira que o diabo aqui foi derrotado. Nessa narrativa, quando ele pede que Jesus Cristo transformasse as pedras em pães. Jesus usou o quê? Sei que os irmãos sabem muito bem. Jesus usou a palavra. Jesus cita aqui, Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3. Como nós podemos também dar derrota a Satanás? Como nós vamos derrotar a Satanás? Através da palavra. O texto de Lucas, lá no capítulo 4, que também traz a narrativa, diz: e Jesus cheio do Espírito Santo. Uma pessoa, a uma certa época, perguntou: pastor, o que é alguém, ou como se define alguém cheio do Espírito Santo? Eu disse: alguém cheio da palavra. Então, em momentos difíceis, em momentos em que somos tentados a agirmos pela razão, aí o crente cheio do Espírito Santo, o crente cheio da palavra, ele terá uma resposta bíblica diante da tentação. Quantas dúvidas o diabo muitas vezes coloca ou tenta colocar nas nossas mentes. É como uma irmã que uma certa época me disse: pastor, parece que Deus não ouve as minhas orações. Eu disse: irmã, ele prometeu. Está na Bíblia que ele ouve as nossas orações. Acontece que muitas vezes queremos agir com a razão e nos esquecemos da fé de que podemos confiar na palavra do nosso Deus. Então, nós também sempre venceremos o inimigo quando estivermos cheios da palavra, e, consequentemente, cheios do Espírito Santo. Segundo, amados irmãos, veja que nos versos 5 a 7, diz que o diabo, então, o transportou à cidade santa e colocou o nosso Senhor Jesus Cristo sobre o pináculo do templo. O historiador Flávio Joséfo, ele diz que o pináculo do templo aí, em torno de 150 metros. E veja a sutileza, então, do diabo com esta segunda investida que é narrada aqui, também em Mateus e também lá em Lucas. Disse então o diabo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E ele cita justamente Salmo 91, os versos 11 e 12. Ora, o diabo ele é tão astuto, que o nosso Senhor Jesus Cristo declarou para ele, nessa primeira menção aqui, que é relatada em Mateus e também em Lucas, que transformasse as pedras em pães. Jesus respondeu que ele dependia da palavra. E aqui a forma que ele se apresenta. Então, se você depende da palavra, se você confia na palavra, coloque o seu Pai Celestial à prova. E Jesus Cristo, novamente, amados irmãos, aqui, rebate o nosso arqui-inimigo, Satanás, também novamente com a palavra de Deus. Ao usar o que está no Salmo 91, os versos 11 e 12, é interessante que o diabo, ele distorce o texto.
por não apresentar a palavra de Deus dentro do seu contexto. E isso, amados irmãos, se torna um perigo muito grande quando a palavra de Deus é usada de maneira isolada, um texto isolado, independente do seu contexto. Lá em Salmo 91, fala sobre a promessa de Deus, sobre a proteção angelical que o povo de Israel teria em suas peregrinações. E o povo experimentou essa realidade, a providência de Deus em suprir todas as suas necessidades. Então o diabo faz esta proposta, que Jesus Cristo colocasse o seu Pai Celestial à prova, prove para ver se realmente Ele tem cuidado de você. E ele diz, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo, ele omitiu até parte do que é apresentado lá em Salmo 91, 10, o verso 10 e o verso 11. Lá até temos o acréscimo, que Deus protegeria em todos os seus caminhos. Então, amados irmãos, será que nós precisamos colocar Deus à prova? É lógico que não. Deus jamais falhará com aquilo que foi prometido por nós. Nós temos na palavra do nosso Senhor promessas e mais promessas. E essas palavras e essas promessas se cumprem em nossas vidas. Essas promessas foram cumpridas em Israel, naquele deserto por 40 anos. E essas promessas também se cumprem em nossas vidas. Jesus, ele tinha a proteção do seu Pai. Nós temos a proteção do nosso Pai. E não podemos colocar Deus à prova. Eu me lembro, hoje de manhã, meditando no nosso texto, na mensagem que iria trazer para os irmãos, me lembrei de um episódio quando eu era pastor, ainda em Natal. Uma irmã da igreja, a sua mãe adoeceu, e ela então, na palavra, veja como pegar a Bíblia fora do seu contexto serve para qualquer coisa, para se fazer doutrinas das mais estranhas. E aquela mulher adoeceu, ela tinha participado de uma conferência, não era uma irmã, essa senhora que adoeceu, que estava doente, não era do nosso movimento batista regular, era desses grupos que distorcem a palavra de Deus. E o pastor disse que se ela cresce na promessa, apresentou um versículo para ela, que ela então seria curada. E ela se apegou firmemente à palavra daquele pastor e à palavra de Deus fora do seu contexto. Resultado, ela foi se complicando na sua saúde e foi internada. No hospital, ela rejeitou todo o tratamento. Eu me lembro que a irmã chegou, pastor, mas o médico deu aquele esculacho, dizendo, vocês evangélicos, aí engloba todos que dizem crer na pessoa de Jesus Cristo. Vá conversar com minha mãe. E me lembro, fui conversar, não a conhecia, e levei a palavra de Deus e disse, irmã, e expliquei para aquela senhora. Aí ela se convenceu, aceitou o tratamento, mas o caso já estava tão grave que poucos dias depois, ela veio a falecer. Então, um grande perigo quando também nós usamos a palavra de Deus fora do seu contexto. E Jesus Cristo aqui, ele rebate, verso 7, disse-lhe Jesus,
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E ele cita Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 16. E a terceira investida que temos na narrativa, diz aqui no versículo 9, e disse-lhe, verso 8, e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Novamente aqui, o diabo quis que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebesse a glória do mundo sem passar pelo sofrimento. É o que se chama de atalho. Todo atalho também em nossas vidas se reveste de grande perigo para nós. E às vezes nós enxergamos uma situação, e pensamos, por aqui será mais fácil, sem necessariamente analisarmos se aquela situação está contra o caráter de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo aqui, consciente de que o Pai o havia prometido o reino. Hoje foi falado na escola bíblica dominical sobre o milênio, sobre o reino, algo que foi prometido ao nosso Senhor. Lá no Salmo 2, os versos 7 a 9, Deus prometeu que daria às nações, que Jesus Cristo seria rei sobre todas as nações. Algo que se cumprirá, como foi estudado hoje de manhã na escola dominical. Mas o que Satanás queria? Que ele pegasse um atalho, recebesse então a glória do mundo sem passar pelo sofrimento. E Jesus era consciente de que ele tinha que sofrer. Somente narrando para os irmãos aqui, no nosso tempo já vai se esgotando, lembra que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, no caminho de Emaús, iam 2 discípulos, e os discípulos estavam tristes, depressivos, porque a esperança do rei, daquele que deveria reinar, pois os discípulos pensavam que o reino seria instaurado naquele período, essa esperança havia morrido. E lá em Lucas, no capítulo 22, temos que Jesus Cristo então repreendeu aqueles discípulos e diz que importava que tudo aquilo que foi escrito nos profetas se cumpriria na sua pessoa. Então Jesus era consciente da sua missão e ele, de maneira alguma, queria um atalho para que ele recebesse a glória do seu Pai, para que ele fosse então soberano, rei sobre todo o mundo. Vai chegar então o período. E novamente Jesus Cristo rebate o nosso arqui-inimigo Satanás, usando Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 13, Deuteronômio 10, versículo 20, dizendo que somente Deus era digno de receber adoração. O diabo, ele era louco para que Jesus Cristo o adorasse. Quando nós lemos lá em Isaías, no capítulo 14, os versos 13 e 14, diz lá que ele quis ser igual a Deus. Queria receber adoração como se fosse o próprio Deus. Mas ele foi derrotado na palavra. Ele foi derrotado porque Jesus Cristo era um homem, referindo à sua humanidade,
100% cheio do Espírito Santo. Nós temos as mesmas armas que o nosso Senhor Jesus Cristo usou para vencermos nosso arqui-inimigo. Talvez o irmão esteja passando por uma grande tentação. Deus tem a providência. Eu gosto do que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, creio que os irmãos conhecem muito bem. No verso 12 diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ninguém pode dar desculpa. Pastor, mas foi tão violenta a tentação que eu não aguentei. Não, nós temos recursos. Não recursos naturais, não recursos de nós mesmos, mas recursos espirituais, recursos em nosso Senhor, para também derrotarmos o nosso arqui-inimigo Satanás. Que Deus, amados irmãos, nos ajude, que Deus nos abençoe, que tenhamos sempre vitória sobre o pecado. Agora, tenha algo em mente: o diabo quer te afastar da palavra de Deus. Porque se o irmão se afasta da palavra de Deus, o irmão será um crente, um servo cheio de fraquezas, cheio de necessidades, sem o suprimento de Deus para derrotar o arqui-inimigo Satanás. Os nossos recursos naturais não valem nada diante desse ser que é ativo, operoso diante do servo de Deus. Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, mas na palavra, cheios do Espírito, então nós também podemos glorificar a Deus como o nosso Senhor Jesus Cristo glorificou. Que Deus nos abençoe. Amém? Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe a sempre dependermos da Tua palavra, a sempre buscarmos uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Continue, ó Deus, abençoando esta igreja, de maneira que aqui sempre o Senhor seja honrado, sempre seja glorificado. Pois oramos com gratidão e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Então, pastor Jaime. Agradecemos a Deus por sua palavra. Nossas armas não são carnais, né? Até porque nossa carne é fraca, dependemos da palavra de Deus. Bom dia a todos os irmãos. Hoje, às 18h30, teremos nosso culto. Todos os irmãos estão convidados.